Bondoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, entramos em sua presença, Senhor, nesse momento. Queremos, Pai, pedir perdão pelas nossas falhas, nossos erros, Senhor. Queremos ser gratos a Ti, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, Senhor. Pai, pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar aqueles que aqui estão, Senhor, aqueles que estão vindo e aqueles que não vão vir por uma força maior. Que o Senhor possa ali, Senhor Deus, ajudar a Tua igreja, Senhor, ajudar os Teus filhos, Senhor. Pai, visita aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, Senhor Deus, acamados, Senhor. Aqueles, Pai, que estão ali, Senhor Deus, Pai, as órfãs, as viúvas, Senhor. Pai, visita também, Senhor, aqueles que estão, os moradores, Senhor, que estão na rua, Senhor, sem um teto, Senhor. Pai, aqueles que estão nos abrigos, nos albergues, Senhor. Pai, os idosos, Senhor, aqueles que estão ali naqueles asilos, Senhor. Pai, nos presídios, Senhor, em todos os lugares, Senhor. Porque não existe um lugar que o Senhor não possa chegar. Então alcança todos os lugares, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais. Que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a Sua palavra, Senhor. A Tua igreja, Senhor Deus, ela precisa conhecer a Sua palavra. Sabemos que no culto, Senhor, o Senhor tem falado, Senhor, mas às vezes é necessário, Senhor, vai trazer uma palavra, Senhor Deus, de ensino à Tua igreja. Coisas que às vezes não são pregadas, Senhor, coisas que às vezes não são faladas nos cultos, mas, Senhor Deus, dentro deste culto nós temos a oportunidade, Senhor, de falarmos, Senhor, aprendermos, Senhor Deus da glória. Pai, aqui estou também para aprender, Senhor. O Senhor venha falar com a Tua igreja, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Quebra todo impedimento, Senhor, toda a retaliação do inferno, Senhor, contra a Tua igreja que aqui está, Senhor, para ouvir a Sua palavra, Senhor. Nós Te pedimos o nome de Jesus e Te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém, Deus. Amém, irmãos. Vamos louvar 2 hinos no nosso cenário. A irmã Adriana vai estar louvando a Deus. Amém? 115, irmãos. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, livrando o pecado, libertar, conduzir
291. 291. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa a trocar. Dessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer.
Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. E por uma coroa trocar. Amém. Graças a Deus. Mariana, acende a luz para mim aqui, minha querida, por favor. Glória a Deus. Irmãos, quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 22. Livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 22. Êxodo 5, 22. Diz assim a palavra de Deus. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Amém? Tome o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, semana passada eu trouxe uma história aqui sobre as 12 tribos. Ensinei as cores das pedras que ficava no peitoral do sumo sacerdote. Aqui nós aprendemos os nomes em hebraico, né? E os seus significados. Quem precisar dessa apostila, é só falar que nós imprimimos essa apostila, que fala sobre as 12 tribos, né? Quando a tribo de Levi não se contava com a tribo de Israel, com as 12 tribos, a de José entrava como 2 tribos, a de Manassés e a tribo de Efraim, né? Então, se os irmãos quiserem, depois nós imprimimos e damos aos irmãos. Irmãos, Deus incomodou muito o meu coração para trazer um estudo. Estava até conversando com o pastor Jamierson, escritor de Bíblias, né? Um grande conhecido nosso. E nós estávamos conversando sobre os hebreus, né? E Deus me fez ver nessa passagem, no capítulo 5 do Êxodo, né? E eu queria compartilhar isso com os irmãos, uma forma de ensino, os irmãos poderem entender,
Porque toda vez nós falamos assim, o povo hebreu, os hebreus, e às vezes a igreja não sabe, né, quem significa, o que significa. Nós vamos ver aqui os hebreus e as suas origens. Os hebreus foi um povo que surgiu, né, acredite-se, por volta de 2000 anos antes de Cristo. E tiveram seu primeiro desenvolvimento nas margens do Rio Jordão, na área da região da Palestina. Daí que vem o nome, né, já que hebreu significa povo do outro lado, né, do rio. Os hebreus são sempre associados à religião, já que estão diretamente ligados ao desenvolvimento da religião cristã. A maioria das fontes de estudo para os pesquisadores do povo hebreu são, primeiramente, os livros da Bíblia, né? Contudo, por conta do misticismo presente nos relatos bíblicos, muito do conteúdo era de difícil interpretação e precisão histórica. Vale ressaltar que, em meio a um contexto no qual as religiões eram, em sua ampla maioria, politeístas, né? Politeísmo, na realidade, significa, dentro de uma religião só, acreditar em vários deuses, né? Vários deuses, principalmente de suas naturezas, de cada natureza, né? Então, na realidade, é um sistema religioso que consiste numa crença em diferentes divindades. Então, são de várias pessoas que são politeístas, o politeísmo, né? É uma junção de várias, de pessoas que acreditam em vários deuses, né? É uma crença de diferentes divindades. Desses tempos, estava falando sobre a Torre de Babel, né? A Torre de Babel, que ela na realidade, ela é uma das principais partes do desenvolvimento dos patriarcas, como Abrão, né? Isaac e Jacó, né? São as principais partes da criação do patriarca, dentro daquele momento que a arca para, né? Os homens descem ali, os filhos de Noé saem, e ali vem aquela junção de que eles querem construir, né? Aquela grande torre, que nós chamamos a Torre de Babel, né? E nós sabemos que ali foi constituído e construído, né, no meio daquela Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e o rio Tigres, né? Mas nós vamos chegar lá já já. A sua origem e a era patriarcal, aqui está aqui, ó. De acordo com os relatos bíblicos, os hebreus vieram da cidade de Ur dos caldeus, da Mesopotâmia, né? De lá se deslocaram e se estabeleceram na região da Palestina, no vale do Rio Jordão, por volta de 2000 a.C. A Palestina era um território, em sua maioria, seco e árido, né? Contudo, o vale do Rio Jordão apresentava terras férteis e favoráveis ao plantio, né? O que possibilitou o estabelecimento no local. Existia a presença de diversos povos de origem semita, né, na região, como é o caso dos cananeus, povo muito referenciado na Bíblia, o que ocupava Canaã, que na verdade se tratava da religião da Palestina também, certo, irmãos? Eu separei uma parte bíblica aqui, ó, que queria, antes de nós darmos continuidade aqui, aqui no livro do Êxodo mesmo, né? Capítulo 1, perdão. Aqui nós vamos ver como que se forma, né, essa origem desse povo que se multiplica tão rápido e que bota medo em Faraó, né? E Faraó, lógico, vai ficar assustado. No primeiro versículo você vai ler assim, ó: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, né? Na parte A, os nomes dos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? A Bíblia está relatando sobre os filhos de Jacó, né? Os filhos de Israel, né? As 12 tribos que você ouviu semana passada, aquilo que eu estava ensinando à igreja, né? A tribo de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer, né? Todas essas pessoas eram descendentes de Jacó, né? Que foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Então, assim, quando
quando esse povo, a descendência de Jacó chega, José já não está mais entre eles. José já é falecido, né? Se você for ver no versículo 6, você vai ver que José já não está mais. E todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Ou seja, a promessa que estava sobre a vida de Abraão, de multiplicação, de ser o pai das nações, você pode perceber que quando a promessa é feita, você vai ver que a multiplicação acontece nessas descendências, na descendência de Jacó, que você vai ver a multiplicação rápida desse povo, que nós chamamos do povo hebreu, né? Nós chamamos do povo hebreu. Se você for olhar um pouquinho mais para frente, você vai ver no versículo 10, está dizendo assim, ó: ei, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Isso aqui, os egípcios estavam com receio da multiplicação do povo hebreu, estava com receio da multiplicação desse povo, que era muito rápido, a geração estava se multiplicando muito rápido, né? Então o faraó já estava praticamente com receio, né? E essa parte que a Bíblia está dizendo aqui, ó, que vai ter duas cidades, né, de faraó, de tesouros, como Pitom e Ramsés, né? Você vai encontrar no versículo 11, e no 12 você vai ver, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava. O povo, quanto mais era afligido, o povo de Israel, o povo se multiplicava rapidamente, o povo era muito rápido para a multiplicação. E nós sabemos, pastor Cleovânio, que quando o povo de Israel ele sai do Egito, missionária Ruth, são aproximadamente 600 mil homens. 600 mil homens saem do Egito, fora mulheres, fora crianças, né? Então 600 mil pessoas estão saindo do Egito, 600 mil homens, fora as mulheres e fora as crianças. Vamos multiplicar isso para 1.200.000, vamos dizer, entre homens e mulheres, fora crianças agora. Então vamos colocar 1.200.000 pessoas estão saindo do Egito. Vamos colocar aproximadamente 1.500.000 pessoas. 1.500.000 pessoas, pastor Cleovânio, é muita gente para um homem só conduzir, né, pastor Marcos? A gente sabe que quando a gente conduz 30 pessoas já pesa, né? 10 pessoas já dá trabalho, né? Imagina, até mesmo 3 pessoas já dá trabalho, né? 3 pessoas já dá trabalho. Imagine você conduzir um povo de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão de pessoas sendo conduzidos por apenas um homem. Então, quando a nação sai do Egito, ela sai com 600 mil pessoas. Quantas mil pessoas vão se multiplicar no meio desse deserto, né? Até chegar à terra que só 2 herdam, né? Então, quer dizer, muitas pessoas passaram por esse momento. Vamos ver, o tempo entre José, quando você for ver a história, você vai ver que José, quando os homens de Israel saem do Egito, o que eles levam com eles? Eles levam os ossos de José. Os ossos de José representaria a presença de Deus. Deus disse assim: eu estarei, né, ali, ou seja, Deus estaria juntamente com os ossos de José. Aonde a nação ia levando aqueles ossos, representava a presença de Deus. Olha que interessante, né? Olha que interessante, até nós vemos isso, quando ainda lá Moisés vai ouvir Deus falar e vai ali fazer aquela tenda, né, para quando o povo quisesse ali falar com Deus, aqueles cultos que eram feitos. E depois, logo mais para frente, vai vir a formação de que Moisés, né, ele cria aquela situação de que Bezalel e Aioliabe, eles fazem a arca, ou seja, Bezalel constrói a arca, né? Aquela arca que ele era um ourives, um homem especialista em mexer em ouro, em prata, e ele vai construir a arca, né? Vai fazer a arca, e dentro da arca vai colocar o quê? A vara de Arão, vai colocar ali os 10 mandamentos e o maná. Vai ser colocado esses 3 itens dentro da arca,
que vai representar Deus, né? A presença de Deus, e Deus vai habitar dentro daquela arca, né? Que vocês já viram, aquela relíquia, aquelas que as pessoas fazem, né? Aquele que tem os 4 varões de cada lado, a caixinha com os querubins ali, você sabe qual que é. E o tempo entre José, né, e o início da peregrinação, olha que interessante, de Israel pelos egípcios, ela é de aproximadamente 220 anos, pastor Marcos. O tempo da morte de José até a peregrinação, quanto tempo estava lá aqueles ossos? Quanto tempo ficou lá? 220 anos. 220 anos, os ossos permaneceu com o povo de Israel lá, né, no Egito. É interessante. E quando o povo sai, o povo pega os ossos, pastor Cleovani, Natália, ele pega os ossos e leva os ossos como a representação de Deus, como se Deus, como tivesse dito, que ele estaria no meio daqueles ossos ali, e ele se faria presente no meio da nação de Israel, no meio da nação hebreu, no meio da nação, né, que era era um povo que nós chamamos de seminômade, né? São seminômade, aquele povo o povo de Israel, o povo hebreu, né? Mas eu fico imaginando 220 anos, quando José morre, os ossos dele vai sair do Egito depois de 220, a peregrinação de Israel, 220 anos, morre lá, fica um tempo, 220 anos ali, os ossos de José prevalecem. Se o êxodo ocorreu em cerca de 1440 antes de Cristo, né? Talvez aqui o faraó que não conhecera José, porque quando você lê o versículo 1, este faraó que está sendo citado aqui, no versículo de número 10 e 11, né? É um faraó que não conheceu José. Olha que interessante. Ele não conheceu José, ele não sabia da promessa que estava sobre a nação, da multiplicação que seria rápida, mas ele estava observando que a nação de Israel multiplicava muito rápido. Então, na cabeça deste faraó, era que se a nação multiplicasse muito rápido, a nação se tornaria muito forte. E se houvesse uma guerra, e essa nação se juntasse com aquelas outras nações inimigas a faraó, eles perderiam a guerra, porque eles sabiam o tamanho da quantidade e do volume de pessoas que estaria lá dentro do Egito, e eles perderiam a guerra dentro do Egito. Então por isso que faraó, ele teme a multiplicação do povo hebreu, ele teme a multiplicação do povo de Israel. E o nome desse faraó que não conhece José, poderia ser o nome de Tutmose II. Faraó chamado Tutmose II era o nome do faraó que estava provavelmente na época que ele anuncia que deve acabar com a nação, né, dos homens que nascessem naquela época, precisariam ser mortos, os meninos, né? Então o nome desse faraó nós chamamos de Tutmose II, né? É o nome do faraó que estava ali alertando o povo egípcio para que acabasse, que fizesse eles fortes, para que não deixasse a nação de Israel crescer muito rápido, porque a nação se multiplicava muito rápido, Daniel. A promessa que Deus tinha feito à nação de Israel, a promessa que Deus tinha liberado sobre a vida de Abraão, é que a nação se multiplicaria muito rápido, pastor Marcos. A nação estava se multiplicando muito rápido, evangelista Leonardo. Então não tinha como eles conter. Então a ordem era que matasse toda criança homem. Era a única forma de impedir a multiplicação dessa nação. Era a única forma de que ele pudesse ter a plena
a convicção de que a nação de Israel nunca se tornaria forte, porque ele destruiria todos os meninos que nascessem e crescessem muito rápido, né? Você pode até perceber que quando você olha no próprio capítulo de número 1, você vai ver que um pouco mais para frente, esse faraó por nome de Tutmose, ele vai o quê? Ordenar que 2 parteiras por nome de Sifra e Puá venham matar todas as crianças. Só que era muito rápido isso, porque quando elas chegam, porque elas teriam que matar na hora da retirada da criança do ventre, elas tinham que acabar com as crianças naquele momento. Só que Joquebede já tinha dado a luz, pastor. Joquebede já tinha dado a luz, mas a ordem ainda estava. Então o que acontece? Ela, por mais que esconda a criança dentro de casa, aquilo que o pastor um dia trouxe uma saudação aqui, a criança cresce, e o crescimento dela em 3 meses é muito rápido, pastor. Ela cresce muito rápido. Em 3 meses, a aparência de um bebê pequeno se torna a aparência de um bebê maior, bem rápido, porque o crescimento dele era muito rápido. O que faz com que Joquebede pegue a sua filha Miriam e coloque Moisés dentro de um cesto betumado, e ali, o que ela faz? Ela joga ali no rio Nilo, solta as margens do rio Nilo, e o rio Nilo vai levar essa criança até onde está quem? A filha de Faraó, a filha de Tutmose II. Só que aí quando nós vamos ver aqui, ó, isso aqui nós vemos a história de Moisés crescendo. Por isso que semana passada eu disse que cada nação de Israel, ela tinha um dom. Um exemplo, o povo de Levi, a tribo de Levi. A tribo de Levi era especializada em quê? Em criar homens como sacerdotes, levitas. Não era a tribo de Zebulon que tomaria conta do templo. Não era a tribo de Issacar que tomaria conta do templo. Não era a tribo de Dan que tomaria conta do templo. Não era a tribo de Naftali que tomaria conta do templo. Não, seria sempre os que fossem da tribo de Levi. Essa era a bênção que Deus liberou sobre a nação da tribo de Levi. Da mesma forma sobre Judá. Os reis vieram de Judá. Então a tribo de Judá dava a entender sobre essa linhagem de reis, juízes, homens poderosos dentro da hierarquia política. Então quer dizer, cada tribo tinha seu mérito, seu dom, né? Cada tribo tinha a tribo de Issacar. A tribo de Issacar era muito poderosa e rápida em fazer o domínio derrubar as cidades inimigas e fazer com que elas fossem aumentadas rapidamente, porque a tribo de Issacar era uma tribo muito rápida, né? Não à toa que era, se eu não me engano, um símbolo de uma raposa, de um animal parecido com aquele veado, né? Eu esqueci o nome daquele animal, um cervo, né? Cervo, era o símbolo de um cervo, né? Se eu não me engano era a tribo de Issacar, e a tribo de Issacar era muito rápido para fazer, né? Isso, por isso que tinha essa simbologia, né? Como a tribo de Zebulon, cada um tinha um tipo de especialidade, né? Se você quiser, depois eu te dou esse papel que está tudo marcadinho, bonitinho, né? Que eu pego junto das minhas aulas que eu faço, eu posso trazer para os irmãos. Eu ia dar essas aulas para os irmãos online, né? Online, mas eu não vou transmitir online. Semana que vem, a gente está falando sobre essas histórias de Israel, né? Mês que vem, em fevereiro, eu vou começar um curso básico de teologia para todos os irmãos. Todos os irmãos. Eu vou dar um curso básico de teologia, né? Depois um intermediário. Eu posso até passar para os irmãos um curso intermediário da parte de teologia, né, bíblica. Já o avançado, ainda não. Estou terminando meu curso avançado. Então eu não posso ainda. Mas eu tenho os diplomas que eu posso dar aula, né, na parte de teologia básica e tanto quanto na teologia intermediária. Tá
bom? Aí depois nós vamos ver isso. Em fevereiro nós vamos começar. São aproximadamente 38 aulas. São 38 terça-feiras que nós vamos estudar teologia básica. Se você faltar, você vai perder, porque eu não vou repassar. Então, são 38. Então, vai ser 38 terça-feiras seguidas, né? Então, preciso da ajuda dos irmãos aí. O dia que eu não puder estar aqui, eu aviso. A nossa aula repassa para outra semana e vem um outro irmão ministrar aqui, trazendo um outro estudo para a igreja. Tá bom? Irmãos, o faraó do Êxodo, né? A palavra Êxodo, né? Na realidade, ela significa saída. Então, quer dizer, o povo está saindo, o povo está sendo liberto para poder viver ali. Mas você sabe que, ainda que Moisés, Deus tenha separado Moisés para ser o libertador do povo hebreu, nós vamos entender que mesmo que Moisés chegue até Faraó, ele ainda vai ser afrontado. Faraó não vai aceitar a proposta de Deus. Faraó não vai não vai acreditar naquilo que Moisés e Arão estavam mostrando ele ali. Então, ok. Então, nós temos que entender algo aqui dentro desse estudo. Nós vamos ver que ainda que Moisés esteja debaixo da ordem de Deus, ele vai enfrentar um desafio grande. Porque você pode perceber no capítulo 5, no verso 22, que nós lemos no Êxodo, Moisés vai questionar a Deus. Olha só. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Ou seja, Moisés está perguntando a Deus por que Deus está permitindo que a nação ainda sofra. A nação já era escrava, já vivia uma guerra constante. De repente Moisés, no capítulo 3, Deus se manifesta ali naquela sarça. Deus fala com Moisés. Moisés vai até ali dentro do palácio de Faraó e se relata com Faraó, dizendo: Faraó, o meu Senhor está dizendo para que você permita que a nação de Israel saia. E você sabe que na Bíblia, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, você vai ver que ele não vai liberar. Olha só. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Faraó diz: quem é o Senhor cujo voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Faraó, nós temos com o nome de Aminotepe, primeiro, ele vai se deparar com isso e vai dizer: não, aqui não. Aminotepe vai repreender ali Moisés e Arão e vai falar: não sei quem é esse Senhor, e muito menos eu vou deixar o povo de Israel sair daqui. E outra, vocês estão atrapalhando o meu serviço. Você vai ver, ele vai reclamar. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Faraó não ia liberar o povo, porque ia parar a construção dos tijolos, pastor. Ia parar a fabricação de tijolos. Aquela palha que eles traziam, o povo hebreu fabricava os tijolos. E a produção de tijolos, pastor, era muito grande. A produção de tijolos era muito grande, né? E essa produção de tijolos não poderia parar.
Só que Faraó ficou enfurecido, pastor. E disse àqueles homens que tomavam conta ali, e disse para eles ali, para aqueles homens, para dizer aos escravos: ó, nós não vamos mais trazer a palha. Vocês vão ter que buscar, vão ter que fazer, e a produção tem que estar do mesmo jeito. Não vai diminuir. Olha uma coisa que nós vivemos na nossa vida. Quanto mais Deus pede para nós fazermos, mais somos cobrados. Quando Deus está no nosso caminho, quando Deus está na nossa história, nós somos mais cobrados. Nós nunca vamos ser cobrados por Deus quando nós não estamos no caminho dele. Entenda isso. Nós só vamos viver cobranças de Deus na nossa vida a partir do momento que Deus estiver no nosso caminho. Quando nós estivermos no caminho de Deus, você vai viver as provas. Enquanto você não estiver no caminho de Deus, estiver longe dos caminhos de Deus, você pode ter certeza que não vai existir cobrança sobre a sua vida. Não vai. Mas a partir do momento que você decide firmar o teu pé na rocha, a partir do momento que você decide fazer a obra, a partir do momento que você decide colocar a sua mão na luta, no serviço, com certeza vai vir uma cobrança. Vai vir, o inimigo se levanta, os homens se levantam, as pessoas se levantam, e aquilo que você estava fazendo, eles param de te ajudar para deixar você sofrer mais ainda. Foi o que aconteceu com o povo. O povo hebreu estava ali debaixo daquela direção de Deus sobre a vida de Moisés. E quando Moisés decide entrar de frente para Faraó, ele fala o que Deus mandou. Faraó se levanta e diz: agora vai ser diferente o negócio. E você sabe, todas as vezes que você sente no coração: eu preciso fazer isso para Deus, porque Deus está me cobrando, você sabe que vai vir uma cobrança muito pesada sobre a sua vida. As cobranças vêm. Quando nós vamos enfraquecendo na presença de Deus, as cobranças começam a diminuir. Mas quando nós decidimos ficar firme na presença de Deus, as cobranças elas aumentam. Ou seja, quando nós estamos fracos, talvez eles aumentem a cobrança para que você desista rápido, para que você pare de fazer aquilo que você está produzindo, né? Então o inimigo, ele queria envergonhar a nação, queria humilhar a nação, pastor Anaí. Quando Deus abre a oportunidade de libertar o povo de Israel, pastor Cleovânio, o inimigo se levanta para quê? Para tentar envergonhar. É assim que acontece com a gente, pastor. Quando Deus se levanta por nós, o inimigo percebe que Deus está agindo em nosso favor, ele se levanta para tentar nos envergonhar, para nós perdermos as nossas forças diante daquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós ficamos fracos. A história de Israel, ela ensina muita coisa para nós. Você pensa que é fácil viver os 40 anos preso no deserto, rodando, parecendo um carrossel, girando para lá e para cá? Sabe quantos anos o povo viveu no meio do Egito? 430 anos. Mas 40 anos só foi o deserto para eles. Sabe o que é só 40 anos? 40 anos vivendo num lugar onde... Eu fico imaginando o livro do Êxodo resumido, pastor. Mas eu fico imaginando os 40 anos lá naquele deserto. O povo constantemente reclamando. Eu fico imaginando a cabeça de Moisés. Meu Deus, dá vontade de parar. E nós aqui, com tanta pouca luta na nossa vida, nós queremos parar. Com tanta pouca coisa que nós enfrentamos, nós queremos desistir. Aí de repente vem a história de Israel. Eles nos mostram que no meio de tanta perseguição contra a vida de Moisés, Moisés ainda está lá de pé, sempre falando com Deus. Deus, pode isso, Senhor faz aquilo, se o povo está reclamando aí. No primeiro dia que Moisés tira o povo de Israel, já vem a luta. Quando se depara com o mar, quando se depara com o caminho, quando se depara com a situação, nesses primeiros dias, Moisés podia olhar: nossa, Deus tirou o povo de lá para trazer aqui. Ele poderia questionar. Mas é isso que acontece com você e comigo. Quando nós conseguimos sair daquilo que nos aprisiona,
quando nós vamos avançando, saindo daquilo que nos aprisionou, parece que nós se deparamos com algo sem saída depois. Aí você pensa assim, poxa, não era melhor nem ter saído de lá, era melhor ter ficado lá. Você sabe que toda luta que você passa, todo momento de dificuldade que você enfrenta na sua vida, na sua casa, quando você consegue sair daquela ventania que está te oprimindo, você não percebe que a luta que está lá na frente é mais difícil que a outra? Aí o que acontece? Você fala assim, poxa, por isso que Deus vai nos preparando diante das lutas pequenas, para que quando vem as grandes nós estejamos prontos. Deus nunca vai permitir uma prova grande na tua vida para você enfrentar uma prova pequena amanhã. Não, ela sempre vai ser diferente, sempre vai ser difícil. Se o êxodo ocorreu em cerca de 1440 a.C., quem não conhecera o faraó que não conhecera José, provavelmente Tutmoses, primeiro, o faraó do êxodo seria Amenhotep, que nós falamos segundo, e o total de israelitas no Egito, o total do tempo, né, de Israel no Egito foram de 430 anos. Deus permitiu e usou a opressão. Olha só, Deus permite a opressão. É essa parte quando Moisés chega e diz, Deus, o Senhor está permitindo que a nação seja envergonhada, seja oprimida. Por quê? Porque Deus poderia ter agido naquele instante, pastor Marcos. Deus poderia ter agido naquele mesmo instante, evangelista Leonardo. Quando Deus usa ali aqueles dois homens, Moisés e Arão ali, dizendo assim, gente, deixa esses homens sair, pastor André. Só que de repente Amenhotep diz, não, agora não. E outra, eu vou tirar a palha, não vou entregar mais palha na mão deles. Eles vão buscar a palha para fazer o tijolo. Vai aumentar a luta. Ele vai permitir que a luta aumente. Os homens serão envergonhados. Os homens serão ali maltratados. Deus que começou isso. Foi Deus que mandou homens ali a desafiarem Amenhotep, a desafiarem o líder faraó. Quando Deus fala com Moisés, Deus permite Moisés estar diante do rei, do faraó do Egito, e mostrar para aquele rei do Egito que Deus era o Senhor que queria a nação com ele. E ele vai falar, não, eu não quero essa nação com vocês. Ele vai oprimir, ele vai apertar a nação. Quando Deus quer tirar a nação, parece que o inimigo aperta a nação. Ela oprime a nação. Quando Deus requer algo de você, parece que as lutas elas aumentam. Quando Deus quer algo de você, parece que as lutas aumentam. Quando Deus chegou ali, quando Moisés chegou ali, ele queria que o povo tomasse uma postura para sair dali. Porque quando sai, irmãos, Deus diz a Moisés, Moisés, vocês vão, que eu não. Pode ir. Deus já estava ciente de quem era o povo. Deus já sabia quem era o povo. Deus permite a nação ir, mas Deus não vai naquele momento com a nação. É igual você, meu irmão. Você não aceitou Jesus aqui na frente, não entrou na trajetória, na caminhada com Deus. Tem hora que você vai dizer, Deus me abandonou, Deus me largou, Deus me deixou. Mas não é questão disso, é que Deus, quando você aceita Deus, Deus ele permanece na sua vida. Mas você tem que entender que você é pecador, você é falho. Deus ele só vai atender o seu momento no momento que você clamar a Ele de verdade, em espírito e verdade, como diz o apóstolo João. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem gente que não adora a Deus em espírito e tem Deus que não adora a Deus em verdade. Aí não tem como Deus permanecer, porque Deus não acha. Ele está procurando aqueles que
que o adorem em espírito e verdade, pastor André. Deus não está procurando quem adora só em espírito. Deus não está procurando, irmão Wagner, só quem adora em verdade. Irmão José, Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Essa nação nunca ia buscar a Deus naquele momento, pastor Marcos. Não tinha como Deus estar com eles, porque aquela nação talvez nem acreditaria que Deus havia permitido a saída deles ainda. Porque é uma nação que depois que passa o Mar Vermelho, é uma nação que vai questionar a Deus. Vai dizer: Moisés, você tira a gente das mãos de Faraó para morrer no deserto de fome, de sede, para que as nossas esposas, os nossos filhos se tornem presas. Êxodo capítulo 14 vai falar sobre isso. Porque era uma nação acostumada aos costumes do Egito e acostumados à escravidão. Tinha gente acostumada com a escravidão que não queria viver o novo. Sabe por que muita gente não consegue viver o novo de Deus, pastor Cleovane? Porque quer voltar para o Egito, pastor Marcos. Porque quer continuar vivendo a escravidão do Egito. Não consegue querer viver o novo, só quer viver o passado. Tem gente que não consegue sair de onde está só porque está preso no passado. Eu não vou abrir essa mão desse celular porque papai que me deu, ele já morreu. Para, meu irmão. Eu não preciso ficar preso em coisas passadas. Eu não vou trocar essa camisa aqui porque foi minha avó que fez. Meu irmão, a tua avó já foi. Se desprenda das coisas que não têm valor para a tua vida. Precisamos desprender das coisas terrenas e passadas para nós vivermos o novo dele. Tem gente que não tira o passado da cabeça. Lá atrás eu sofri isso, lá atrás eu fiquei isso, lá atrás eu apanhei isso. Mas para. Por isso que se você for ver a história de Israel até o final, pastor, você vai ver lá no livro de Josué que só 2 entram. Só 2 alcançam. Sabe por quê? Porque toda a nação estava corrompida lá no passado, pastor. Toda a nação estava presa lá no passado, pastora Flávia. Toda a nação estava presa lá atrás, pastor Kate. São pessoas que estão aqui, mas não sabem viver aqui. Só querem viver o que aconteceu lá atrás. Por isso que não sai do lugar. Pensou, irmão Daniel? Pessoas que não se desprendem das coisas passadas, pastor Cleovane. Não consegue viver o novo. Aí fala eu não consigo arrumar uma mulher, a maldição hereditária. Mas por que os infernos com essa maldição hereditária que não existe? A Bíblia diz que em Cristo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se seu pai foi um cachaceiro, você não vai ser cachaceiro, só vai ser se você quiser. Ai, pastor, tem gente que chega para mim aqui: pastor, o casamento do meu pai não deu certo, do meu irmão não deu certo, da minha irmã não deu certo, agora o meu está balançado. Isso é maldição hereditária, isso daí, meu irmão. Isso daí é fracasso para quem acredita nessa porcaria. Por quê? Porque está preso lá. É terceira, é quarta, é quinta, é 10ª gerações. Para, meu irmão. Jesus já veio para te dar vida. Jesus já veio para quebrar essa maldição que não existe na sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, você está preso nas coisas terrenas lá atrás. Eu não estou preso nas maldições hereditárias porque não existe na minha vida. Meu pai pode ter sido um fracasso, mas eu não vou ser fracasso. A minha mãe pode ter sido um fracasso, a minha avó, minha bisavó, minha tataravó, mas eu não vou ser fracasso. Eu tenho Cristo na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
paremos de ficar presos nisso. Paremos de nos trancar perante isso. Para, irmão, de ficar olhando para o Egito. A história de Israel só não avança, pastor Cleovânio, porque a nação de Israel está preso lá no Egito, pastor Marcos. Só sai o corpo. Só sai o corpo. Mas a cabeça está lá. Lembra quando Deus diz para Ló? Quando os anjos dizem a Ló: corra, corra, mas não olhe para trás. Quando o anjo empurra Ló, corre. Ele pega as suas filhas, ele pega a tua esposa e sai. Quando sai da cidade, olha só, não é dentro da cidade, é fora da cidade. Quando a mulher de Ló para e olha, ela morre. Ela foi olhar para o que tinha acontecido. Deus falou: não olha para trás. Não é por aquilo que é passado que ela olhou, não. Ela foi olhar para o que tinha acontecido com a cidade dela. Foi destruída. Ela morre, ela vira uma estátua de sal. Morre. É o termo usado. E agora, quando nós vemos aqui Moisés questionar a Deus, então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Moisés já tinha vivenciado um milagre com Deus. Estava ali, olhou, viu que Deus estava na sarça, viu que Deus falava na sarça. Só que mesmo assim, não estava acreditando no que Deus queria fazer. Sabe, irmão, eu acho que se um dia eu pegar Deus na minha frente, em forma de teofania, ou seja, um ser celestial conversando comigo, eu poderia dizer que eu acho que eu nunca mais me desviaria, nem meus pensamentos, eu acho. Porque no Antigo Testamento há várias formas de teofania, pastor Marcos. Há várias teofanias que acontecem dentro, principalmente no livro do Gênesis. Você vê ali a história, você vê Deus se formar na história de Ló. Você vê também Deus se formar em várias situações. Então, Deus se fazia presente no meio do povo desse jeito. Ele vinha, fazia. Lembra de Jacó? Lutou com um anjo, uma forma de teofania. Em uma forma de um homem, em um ser celestial, em forma humana. Ali eles, de uma forma sadia, diz que eles segura e diz que só deixaria ir se ele desse a bênção. Jacó lutou com o anjo. Então, irmãos, quando você vê isso aqui, eu fico imaginando como deveria ser, pastor Marcos, uma forma de teofania. Pensou você presenciar isso? Você está no seu lugarzinho, de repente alguém aparece do nada, começa a conversar com você, começa a falar as coisas com você, começa a falar isso, aquilo. Uma forma de teofania. Mas hoje não tem mais isso para nós. Mas Deus pode fazer, pastor. Deus pode fazer. Pode acontecer. Sabe, eu vejo alguns vídeos na internet, até mesmo áudios que as pessoas enviam. Pessoas que falam assim: eu estava dormindo, mas Deus falou comigo, que não sei o que, para dizer a nação, o Brasil, que Deus vai vir destruir, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Tem um povo que teme isso. Mas Deus nunca disse que viria desse jeito. Jesus mesmo disse que nem ele, que é filho, sabia. Quem é a gente para saber isso?
O dia que alguém chegar para mim e falar assim, pastor, Jesus vai destruir essa terra aqui. Eu falo assim, amém, irmão. Amém. Não vou estar aqui. Não quero estar aqui. Já quero ir para a glória. Quero estar lá na glória com o Senhor já. Nós precisamos começar a entender que, olha só, dentro disso, o que aconteceu com Moisés? Moisés falou para Faraó. Tem muitos faraós em púlpitos de igreja, pastores. Tem muitos faraós em púlpitos de igreja que segura a igreja dentro da igreja e não permite que ela saia da igreja para ir para fora. De que forma, pastor? Sabe de uma coisa? Uma das coisas assim que eu priorizo muito, os irmãos sabem. Quem sobe nesse púlpito para pregar? Não é qualquer um que sobe aqui para pregar. Não é. Pode aparecer e o cara dizer que é isso, que é aquilo lá, e blá blá blá, e blá blá blá. Que aqui não tem essa. Né? Tomar cuidado. Sabe por que eu falo isso? Porque um dia eu presenciei isso. Eu presenciei um homem lá na igreja. Eu tinha ido uma Assembleia de Deus lá em Registro. Chegou um irmão no dia, se apresentou como missionário. Olha só, pastor Marcos, eu sou missionário. Pastor, nos dá oportunidade para o missionário. Sobe aqui, irmão, traga uma saudação para a igreja. O missionário subiu no púlpito, Vanessa. Ele começou a chamar nós que estávamos nos cultos de hipócritas. Vocês são tudo hipócritas. Vocês são homens sem sabedoria nenhuma. Vocês aqui não são crente nada. Falando assim. Começou a falar. Aí ele falou, eu sou missionário. Só que eu não sou missionário do que vocês servem. Ele falou, eu sou missionário do inferno. Ele desabotou o botão, pastor, social dele. Tinha um tridente aqui no peito. Ele disse que ele pertencia a Lúcifer. E o pastor da igreja tinha permitido ele subir no púlpito da igreja. O pastor e os obreiros se levantaram para tirar ele. Ele falou, tá vendo? Vocês permitem que eu suba sem saber quem eu sou, agora querem me tirar sabendo quem eu sou? Igreja de hipócritas. Está vendo, irmãos? Sabe quando você chega na rua, uma coisa que eu sempre ensino na igreja, quando você vai num lugar e a pessoa fala assim, Deus te abençoe. Já viu isso? Aí você fala o quê? Amém. Eu aprendi na minha vida com Takayama que eu não devo responder o amém para quem eu não conheço. Amém significa o quê? Assim seja. Ou seja, se aquele homem que serve a outra denominação, ele diz que Deus te abençoe, você diz assim seja, você está aceitando algo que você não conhece. Eu cresci com esse pensamento, o pastor me ensinou isso. Então hoje assim, qualquer pessoa que fala para mim que eu não sei que é crente, ele fala assim, Deus te abençoe, eu não respondo, eu falo, Deus te abençoe. Eu não vou dizer amém, não sei qual é o Deus dele. Pessoas dizem, Deus é um só, mas os caras confundem tudo, né, pastor Marcos? Colocam vários tipos de deuses. Deus é um só, diz a palavra do Senhor. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Um só Deus. Só que eu não sei o Deus que ele serve. Não sei se é Faraó que ele está servindo ainda, ou se é o Deus dos hebreus. Não sei. E muitas pessoas se prendem a isso, se perdem a isso. Irmãos, grave isso que nós falamos hoje, para que você possa compreender um pouco que a nação hebreu veio da linhagem de Levi, lá daqueles tempos, há mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo, essa nação nasceu, o povo hebreu. O povo hebreu
é o povo que é do outro lado do rio. Nunca se esqueça isso. Quando você ouvir falar em hebreu, é o povo do outro lado do rio, né? Ficavam do outro lado da Mesopotâmia. Era uma nação que veio de Ur dos Caldeus, né? E se multiplicava rápido. Que a tribo de Joquebede, de Arão, era a tribo de Levi, né? Uma tribo de sacerdotes, uma tribo de levitas. Não é à toa que Miriam era uma dançarina, né? Ali no meio do mar, quando se abre, é uma mulher que adora a Deus de uma forma diferente. Então, assim, irmãos, a partir de fevereiro, nós vamos começar uma aula de teologia básica, tá bom? Para a formação de obreiros. Você sabe que com a formação de obreiros, a pessoa tem que ter uma teologia básica, né? Se você não tiver uma teologia básica, você não consegue ser um bom obreiro. Então, um obreiro aprovado, nós precisamos aprender. De repente você fala assim: eu quero ser obreiro, eu não sou obreiro, mas eu tenho desejo. Venha para essa aula que nós vamos ensinar, certo? A partir de fevereiro nós vamos começar um curso básico de teologia. Você vai aprender aqui. Eu tenho vários cursos, né? Vários cursos para nós aprendermos aqui. Tem os pastores aí também que podem passar isso para a igreja, mas eu só quero primeiramente começar com um curso básico de teologia. Nessas 38 aulas, essas 38 terça-feiras, se for possível, né? A gente sempre tem 1h30 de aula. Se eu conseguir colocar pelo menos 2 aulas, tá certo? Nós vamos diminuir para 16, para 18, 19 aulas, né? Para 19 terça-feiras. É bastante terça-feira, né? Bastante terça-feira. Então, assim, como vai ser por horários curtos, nós vamos colocar só de terça-feira, tá bom? E outra, depois nós vamos fazer somente para obreiros, né? De sábado, nós vamos trazer um curso de capelania hospitalar, para você poder ir ao hospital. Somente obreiros vai fazer isso aqui, né? Junto conosco, esse curso de capelania hospitalar. Se não for eu que vou dar esse curso de capelania, vou trazer um outro pastor que também tenha a graduação para dar curso de capelania, certo? Para você poder entrar no hospital, como diz o artigo, né? Para você poder entrar dentro dos hospitais, mesmo não tendo a carteirinha de pastor, mas você consegue entrar principalmente pelo seu curso de capelania, tá bom? Pelo seu certificado, tá? Nós vamos dar o certificado também para os irmãos, tá? De capelania hospitalar, para você poder entrar dentro dos hospitais e fazer visita. Irmão, vamos recolher as ofertas, vamos ofertar na casa do Senhor. A pastora Anaí distribui os envelopes para os irmãos aí, certo? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus. Aqui já tem, pastora Anaí. Vamos orar, irmãos, fique de pé, agradecer a Deus. Diaconisa Pamela, vem cá, filha, fazer essa oração. Vem cá fazer essa oração final, filha, por esse culto, certo? Já ore pelos ofertantes, já ore pelos irmãos que vão. Pode recolher, pastora Anaí, pode recolher. Você já vai orar pelos ofertantes. Não, desculpa, você vai orar pelo término do culto, tá? A pastora Anaí lá atrás, ela vai apresentar as ofertas no cantinho. Vem cá, Pamela, vem cá.
Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Jesus, por mais uma vez, ó Pai, estar diante da Tua presença, Deus querido, Deus amado. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda, livra-nos de todo mal. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tarde da bênção também, Pai, que nós se fez presente neste lugar, Deus querido e Deus amado. O Senhor vem abençoar, Pai, a vida de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor possa dar o sono do justo, ó Deus querido, Deus amado, abençoando os irmãos para que amanhã eles possam ter um dia maravilhoso, ó Espírito Santo de Deus. É dessa forma, Pai, que a gente já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa posição de receber, irmãos. Que o grande amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado o culto, meus irmãos.